Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. A nossa leitura de hoje será o diálogo sobre a amizade de Cícero, do capítulo 1 ao 14. Antes de começar, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Então, vamos a isso? Diálogo sobre a amizade, por Cícero. O autor. Marco Túlio Cícero nasceu em 3 de janeiro, 106 anos antes de Cristo, e foi assassinado em 7 de dezembro, 43 anos antes de Cristo. Sua vida coincidiu com o declínio e queda da República Romana, e ele foi um ator importante em muitos dos acontecimentos significativos de sua época, e seus escritos são hoje para nós uma fonte valiosa de informação sobre tais eventos. Ele foi, entre outras coisas, um orador, advogado, político e filósofo. O entendimento de seus escritos e a compreensão de sua filosofia exige que tenhamos isso em mente. Ele colocou a política acima do estudo filosófico. Este valioso por si mesmo, mas ainda mais valioso como meio para uma ação política mais efetiva. Os únicos períodos de sua vida em que escreveu trabalhos filosóficos foram os tempos em que foi forçadamente impedido de tomar parte na política. Capítulo 1. Das razões que determinaram a Cícero escrever sobre a amizade. Quinto Múcio Álgoro costumava falar sem cessar de seu sogro, Celúcio, e em suas narrativas fiéis e cheias de graça, não hesitava em lhe dar o nome de sábio. Desde que vestia toga viril, fui dedicado por meu pai a Escévola, de modo que, tanto quanto podia e me era permitido, não me distanciava jamais deste velho. E por isso, dissertações sábias, sentenças curtas e engenhosas, tudo recolhendo de sua boca, gravava-o em minha memória e procurava enriquecer-me com a sua ciência. Após a sua morte, dediquei-me a Escévola, o pontífice, de quem não temo declarar que era o homem mais eminente da nossa cidade, por suas luzes e por sua justiça. Mas deste falarei depois. Voltaremos ao Álgore. Lembro-me, entre outras coisas, que assentado um certo dia, segundo o seu costume, em seu hemiciclo com alguns amigos, no número dos quais eu me encontrava, veio a discorrer sobre um acontecimento que então andava na boca de toda a gente. Lembrai-vos, Ático, e mais pelo frequente trato que mantinheis com Sulpício, que surpresa e que descontentamento explodiram em Roma quando este tribuno do povo declarou ódio mortal a que Pompeu, então cônsul, com o qual ele tinha vivido até então na mais estreita e mais viva amizade. Este fato deu a Escévola ocasião de nos contar um entretenimento que Lélio teve sobre a amizade com ele e com seu outro genro, Epifânio, filho de Marco, poucos dias antes da morte de Cipião, o africano. Retive os pensamentos em minha memória e os expus neste trabalho a meu modo. Fiz calar os personagens mesmos para não entrecortar continuamente o discurso com estas palavras. Eu disse e ele disse, e para que se possa crer na presença dos dois interlocutores. Frequentes vezes, havei-me espremido, querido Ático, para escrever sobre a amizade, e este tema me parece igualmente digno de atenção do público e da intimidade que reina entre nós. Decidi-me, pois, sem esforço, persuadido de que, cedendo às vossas instâncias, faria ao mesmo tempo uma obra útil a muita gente. No Catão, o antigo, que escrevi para vós e onde tratei da velhice, pus em cena o velho Catão, porque nenhum personagem me parecia mais próprio para falar desta idade do que aquele que tinha sido velho tanto tempo e que, na mesma velhice, ilustrou-me mais do que qualquer outro. Assim, agora a amizade de Lélio e de Cipião, tendo sido, no dizer de nossos pais, mais que qualquer outra digna de memória, pareceu-me convincente pôr na boca de Lélio esta dissertação que Escévola recordava ter-lhe ouvido fazer. Este gênero de discurso, assim sustentado pela autoridade dos homens do passado
e dos mais distintos, parece, não sei como, adquirir mais gravidade. Por isso, quando releio a minha obra, sou muitas vezes sustido na ilusão, a tal ponto de crer que é Catão quem fala, e não eu. Era então um velho que sobre a velhice escrevia a um outro velho. Assim hoje é um amigo muito dedicado que escreve sobre a amizade a seu amigo. No primeiro, é Catão quem fala, porque é o homem mais sábio e talvez mais velho do seu tempo. Agora é Lélio o sábio, porque este é o seu sobrenome, e o amigo célebre, quem trata da amizade. Agora imaginai por um instante não pensar em mim, e crede ouvir o próprio Lélio. Cefânio e Quemúcio e Cévola vêm para a casa do seu avô após a morte do africano. Eles começam a palestra. Lélio lhes responde. Todo o seu discurso refere-se à amizade. Lendo-o, vós vos reconhecereis nele. Capítulo 2. Em que consistia a sabedoria de Lélio, o elogio de Catão. Fânio, tendes razão, Lélio. Nenhum homem foi melhor nem mais ilustre que o africano. Mas deveis pensar que agora todos os olhos se viraram para vós. Só a vós é que se olha como sábio, e só a vós que se chama por esse nome. Nos nossos dias, M. Catão obtém também esse título. Sabemos que, nos dias dos nossos pais, Atílio foi chamado o sábio, mas ambos deveram esse sobrenome a méritos diferentes. Atílio deveu-o ao seu conhecimento profundo de direito civil, e Catão à sua imensa experiência, que de vezes com efeito no Senado e no Fórum, ele brilhou por sua admirável previdência, por sua firmeza na ação e por suas vivas réplicas. Citava-se-o por toda parte, e é assim que na velhice ele possuía, já por assim dizer, o cognome de sábio. Porém, vós merecestes esse título de outro modo, não somente por vossas qualidades naturais e vosso caráter, mas também por vossos estudos e por vossos princípios. Sois sábio, não como o entende o vulgo, mas como o compreendem as pessoas instruídas e como mesmo na Grécia nunca existiu, porque para esses juízes delicados, os que se chamam os 7 sábios não contam no número dos sábios. Em Atenas, não houve, disse, mais do que um. É aquele que o oráculo de Apolo declarou o mais sábio dos homens. Vossa sabedoria para vós, tal como se julga, consiste em colocar todos os vossos bens em vós mesmo e considerar a virtude como superior a todos os acontecimentos humanos. Assim pergunto-me, e a Cévola também, creio como suportais a morte do africano, sobretudo porque notou-se que nas últimas zonas, quando nos reunimos todos no Jardim de Bruto, o Álgore, para nossas conferências ordinárias, estivestes ausente, vós que até então fostes o observador mais exato desse dia e desse dever. Cévola. Sim, Lélio, muitas pessoas me interrogaram, como disse Fânio, e eu lhes respondi o que já notei, que suportastes com moderação a dor que vos causou a morte de um tão grande homem e de um amigo tão caro, que não pudestes ser afetado, o que foi contrário à sensibilidade do vosso coração, e que se nas últimas nonas não pudestes assistir à nossa conferência, é preciso atribuí-lo à vossa saúde e não ao excesso da vossa aflição. Lélio, o que dizeis é verdade, Cévola, e tendes razão. Eu não podia, por uma dor que me era pessoal, deixar distrair-me de um dever que sempre cumpri, tanto quanto a saúde me permitiu. E não penso que, em qualquer caso, um homem firme possa ser autorizado a interromper as suas funções. Para vós, Fânio, quando me atribuis uma glória bem superior à que eu mereço e reclamo, não ouvi senão a voz da nossa amizade por mim, mas parece-me que julgais mal a Catão, ou jamais houve sábio neste mundo
que é o que me inclino a pensar, ou se houve, foi Catão. Para citar apenas um só caso, como suportou ele a morte de seu filho. Ouvi falar de Paulo Emílio e Vigalo, mas eles perderam filhos crianças, e Catão perdeu em seu filho um homem feito e já provado. Guardai-vos, pois, de considerar qualquer pessoa acima de Catão, mesmo aquele que Apolo, segundo o vosso entender, declarou o mais sábio dos homens, pois de Sócrates louvam-se as palavras e de Catão as ações. Quanto a mim, e agora dirijo-me a vós ambos, eis o que o deveis pensar. Capítulo 3. A morte não foi um mal para Cipião. As virtudes deste romano. Se eu disser que não fui afetado pela perda de Cipião, ficará aos sábios o resolver a que ponto tenho razão nisso. Mas certamente mentiria. Com efeito, sofro ser privado de um amigo como esse. A meu ver, e como ouso dizer, nunca existiu até agora. Todavia, a minha dor não é sem remédio. Encontro minha consolação em mim próprio e, sobretudo, no pensamento de que estou isento deste erro que para tanta gente torna tão cruel a perda de seus amigos. Não penso que tenha vindo mal nenhum a Cipião. Se há mal, é só para mim. Ora, afligir-se de seus próprios males não é de um amigo, mas de um egoísta. Quem ousaria negar que o destino de Cipião foi admirável, a menos que ele não quisesse pretender a imortalidade, o que nunca entrou no seu pensamento. Não obteve ele tudo o que a um homem é dado desejar? As altas esperanças que desde a sua meninice fez que dele concebesse os seus concidadãos, ultrapassou-as, na sua juventude, por uma virtude extraordinária. Jamais pediu o consulado e foi 2 vezes cônsul. Primeiro, antes da idade, depois, a seu tempo, e quase muito tarde para a República. Enfim, para a ruína das 2 cidades mais mortalmente inimigas do Império Romano, ele sufocou não somente as guerras presentes, mas as guerras futuras. Quer dizer dos seus costumes tão chãos, da sua piedade para com a sua mãe, da sua liberalidade para com as suas irmãs, da sua bondade para com os seus, da justiça para com todos. Tudo isso vos é conhecido. O dó dos seus funerais fez ver quanto era caro aos seus concidadãos. Que prazer, pois, podiam dar-lhe alguns anos a mais na sua existência? A velhice, com efeito, sem ser um fardo, como lembro-me que Catão o demonstrou a Cipião e a mim mesmo, um ano antes de morrer, a velhice nos devolve esse verdor de que Cipião gozava ainda. Assim, pois, tais foram sua vida, sua fortuna e sua glória, que nada se lhes pode ajuntar. A rapidez da sua morte forrou-lhe a mágoa. Quanto a este gênero de morte, não se sabe muito o que dizer. Sabeis que o público tem as suas desconfianças, mas o que se pode dizer em verdade é que de tantos dias tão brilhantes e tão felizes para Cipião, não foi mais glorioso nenhum que as vésperas de sua morte, quando ao entardecer, após a sessão do Senado, ele foi reconduzido à sua casa, os padres conscritos, os aliados e os latinos. Também parece-nos que de um tão alto grau de glória, ele deveu mais brevemente subir aos céus que aos infernos. Capítulo 4. As almas são substâncias divinas e depois da morte abrem um caminho para o céu. Não penso como os que recentemente se puseram a sustentar que a alma perece com o corpo e que tudo é destruído pela morte. Prefiro submeter-me à autoridade dos antigos, à dos nossos pais, que rendiam aos mortos honras religiosas, o que não faria sem dúvida se acreditassem que os mortos eram insensíveis. À dos filósofos que viveram na Itália e cujos preceitos e doutrina introduziram na Grande Grécia, hoje em decadência, mas outrora florescente.
a desse homem que o oráculo de Apolo declarou o mais sábio, e que sobre esta questão não dizia, como sobre a maior parte das outras, ora uma coisa, ora outra, mas sempre a mesma, isto é, que almas dos homens são divinas e que à sua saída do corpo no retorno para o céu, este lhe fica aberto, retorno tanto mais fácil quanto foram elas mais justas e mais puras. Era também a opinião de Cipião. Pouco antes de sua morte, como se dela já tivesse pressentimento, em presença de Filo, de Manílio e de muitos outros, de vós também, Sévola, porque me havieis acompanhado, ele discorreu 3 dias inteiros sobre a República. O fim desse entretenimento versou quase todo inteiro sobre a imortalidade da alma. E Cipião dizia que nos referia às palavras do africano que lhe haviam aparecido em sonhos. Se é verdade que a alma do mais virtuoso se evola mais facilmente no momento em que a morte a destaca da prisão e dos laços corpóreos, pensais que a volta aos deuses pode ser mais fácil que a de Cipião? Temerei, então, afligindo-me disto, mostrar mais inveja do que amizade. Se é verdade, ao contrário, que um mesmo fim afoga a alma e o corpo, e que nenhum sentimento sobrevive, como não há nenhum bem na morte, igualmente não há nenhum mal. Porque o sentimento, uma vez extinto, é absolutamente como se nunca tivesse nascido. Em todo caso, que Cipião haja nascido é o que faz a nossa felicidade e será para Roma, enquanto ela existir, um tema de alegria. Assim, pois, como já tenho dito, o destino foi inteiramente favorável a Cipião. Só foi cruel para mim. Fui o primeiro a entrar na vida e terei de sair também por primeiro. Todavia, a lembrança da nossa amizade é para mim tão grata que tenho por felicidade o viver por haver vivido com Cipião, com quem foi comum o meu cuidado nos assuntos públicos e em coisas particulares, comum a paz em Roma e a milícia nas guerras, e um grande consentimento no que consiste a maior força da amizade nos estudos, nos desejos e nos pareceres. E assim não me lisonjeia tanto este conceito de sábio de que Fânio me falou, especialmente sendo falso, como a esperança de que a memória da nossa amizade há de ser eterna, e tanto mais a tenho no coração, porque em todos os séculos mal se contam 6 ou 8 amigos verdadeiros, em cujo número espero que a amizade de Cipião e de Lélio há de ser conhecida da posteridade. Fânio, e é preciso que o seja, Lélio, mas já que fizeste menção da amizade e temos mais tempo, dar-me-ás o prazer, e creio que também és Sévola, de como costumas sobre outras coisas quando te perguntam, assim da amizade nos dizer que juízo fazes, qual julgas ser a amizade e as regras que sobre ela prescreves? Sévola, a mim certamente me será de grande gosto, e querendo eu pedi-lo, me antecipou Fânio a palavra. Por isso a nós ambos nos será muito agradável. Capítulo 5. Qual seja a força da amizade, não podendo encontrar-se senão entre os bons, os que merecem este título. Lélio, não teria dificuldade se tivesse confiança em minhas forças, porque é assunto que o merece, e estamos em ócio, como disse Fânio. Mas que homem sou eu? Ou que faculdade há em mim para isso? Este é o costume dos doutos e, em especial, dos gregos, o propor-se-lhes do que dissertar, embora seja de sopetão. É tema importante e necessita não pequena prática. E assim, nos que estão acostumados a este gênero de discursos, julgo que deveis procurar o que se pode dizer sobre a amizade. Eu só posso aconselhar-vos a que a coloqueis sobre todas as conveniências da vida, porque nenhuma coisa tão conforme a natureza, nem tão a propósito para os casos favoráveis ou adversos. Mas, em primeiro lugar, sou de parecer que não pode haver amizade senão entre homens de bem,
E isto não vamos desfiar muito, como costumam fazer os que discorrem sobre sutilezas, que isso será a verdade, mas não é o que se encontra regularmente na vida humana. Dizem que não há homem de bem senão o sábio. Ora, seja assim, mas entendem-no uma sabedoria que nenhum homem conseguiu até agora. Havemos de olhar ao que por experiência se acha na vida comum e não o que existe só na ideia do desejo. Não me atreverei a dizer que foram sábios segundo essas regras C. Fabrício, M. Cúrio e T. Coruncano, a quem houveram por tais os nossos antepassados. E assim bom proveito lhes faça a sua fama de sábios, tão odiosa quão pouco inteligível, e conceda-se ao menos que esses foram homens de bem. Mas nem isso. Dirão que esta qualidade não se pode reconhecer senão a um sábio. Vamos nós ao mais corriqueiro, como se costuma dizer, e acreditemos que os que vivem e se portam de maneira que experimentam a sua fidelidade, sua integridade, sua bondade e liberalidade, que neles não se descobrem desejos, nem leviandades, nem atrevimentos, e que são como os que acabo de nomear de grande constância, como foram reputados por bons. Assim se lhes deve chamar, porque seguem, quanto é possível em homens, a natureza, que é a melhor mestra da vida. A mim me parece que todos nascemos com certo vínculo de sociedade, que a todos une, embora esta seja mais estreita na proporção da conexão de uns com outros. E assim, são melhores para amigos os cidadãos que os estrangeiros, os parentes que os estranhos, porque entre estes a amizade foi engendrada pela própria natureza, embora não seja de grande constância, pois nisto excede ao parentesco a amizade que nele dura, e permanece ainda sem amor, e a amizade não, porque faltando o amor se desfaz. Mas quão grande é a força da amizade, pode-se coligir de que uma infinita sociedade que compõe a natureza, compõe-na a amizade, e a contrai de sorte que une todo o amor em dois ou poucos mais indivíduos. Capítulo 6. Definição e excelência da amizade. A amizade é uma suma harmonia nas coisas divinas e humanas, com benevolência e amor. Dons tão grandes que não sei se os deuses concederam, exceto a sabedoria, outro maior aos mortais. Preferem uns as riquezas, outros a boa saúde, outros o poder, outros as honras e muitos os prazeres. Estes últimos são só muito próprios das bestas, e o outro caduco e perecível, dependente não do nosso arbítrio, mas da inconstante fortuna. E assim discorrem nobremente os que constituem o sumo bem na virtude, e esta mesma é a que engendra e mantém as amizades, de modo que sem ela não pode existir amizade de modo nenhum. Interpretemos, pois, a virtude como costumamos entendê-la pelo uso comum da vida, e não ameacemos como alguns doutos por certa magnificência de palavras. Contemos por bons aos que por tais são tidos, tais como os Paulos, os Catões, os Galos, os Cipiões, com os quais se contenta o comum da vida, e deixemos aqueles dos quais nos é impossível falar. Entre tais sujeitos, tem a amizade tantas conveniências, quantas não saberei eu dizer. Porque, em primeiro lugar, como pode ser suportável, como diz Enio, a vida que não repousa na mútua benevolência de um amigo? Que coisa tão doce como ter um com quem falar de todo tão livremente como consigo mesmo! Seria, porventura, tão grande o fruto das prosperidades se não tivéssemos com quem delas se alegrasse, tanto quanto nós mesmos? E se poderiam sofrer as adversidades sem alguém que as sentisse ainda mais que aqueles mesmos que as experimentaram? Finalmente, tantas quantas coisas se apetecem, cada uma tem o seu uso particular.
a riqueza para o uso, o poder para a veneração, as honras para o aplauso, os prazeres para o gozo, a saúde para não sentir dores e ser expedito nos exercícios corporais. A amizade abarca muitas coisas. Para qualquer parte que nos volvamos, a encontramos solícita. Em todos tem lugar. Nunca é impertinente, jamais molesta. De modo que não usamos mais da água e do fogo, como dizem que dá amizade. E não falo agora de uma amizade vulgar ou mediana, embora também esta deleite e aproveite, mas da verdadeira e perfeita, como foi a daqueles poucos que são tão afamados. Esta faz mais abundantes as prosperidades e as adversidades, rompendo-as e unindo-as, tornando-as mais suportáveis. Capítulo 7. Vantagens que traz consigo a amizade. Mas, tirando-se tantos e tão grandes proveitos da amizade, o maior de todos é o que faz conceber belas esperanças para tudo que possa sobrevir, e não deixa que desfaleçam ou se acovardem os ânimos, porque o verdadeiro amigo vê o outro como uma imagem de si mesmo, e assim se fazem presentes ou ausentes, fartos ou necessitados, poderosos ou fracos, e o que é mais difícil de crer, vivos ou mortos. Tal é a honra, o desejo, a memória que sempre os acompanha dos seus amigos. Deste modo, a morte de uns parece ditosa e a vida dos outros dignas de louvor. Mas se desterra do mundo a união da benevolência, nenhuma casa, nenhuma cidade subsistirá, nem ainda o cultivo dos campos poderá permanecer. E se por isso não se entende bastante quanto seja a força da amizade e da concórdia, das disenções e discórdias, poder-se-á entender, porque que casa há tão forte, que cidade tão estável, que os ódios e as discórdias não possam derrubar? De onde se pode conhecer quão bem se encerra na amizade? De certo homem, douto agrigentino, conta-se haver deixado escrito em versos gregos que quantas coisas existem e se movem na máquina do universo, une-as e as contrai a amizade, e dissipa-as e as desfaz a discórdia. E esta é uma verdade geralmente conhecida e acreditada pela experiência. E assim, se em alguma vez interpôs um amigo os seus ofícios, e oferecendo-se ao perigo, ou a acompanhar o outro no perigo que se encontra, nenhum deixa de aplaudi-lo com os maiores louvores. Que gritos de aclamação não se moveram em todo o teatro com a nova fábula do meu hóspede e amigo M. Pacúvio, quando, ignorando o rei, qual dos dois era Orestes, Pilades dizia que era ele, para morrer em seu lugar, e Orestes assegurava mui deveras que ele é que era. Isto como se fosse certo. Aplaudindo os espectadores sendo fingido, então, que imaginaríamos que fariam se fosse certo? Bem, mostrava sua inclinação à natureza, pois fazia parecer bem em outros o que talvez não poderiam neles fazer em caso semelhante. Até aqui, parece que vos declarei o meu sentir acerca da amizade. Se alguma coisa resta, bem creio que será muito, podeis perguntar, se vos parece, aos que falam sobre estes assuntos. Fânio, mas nós melhor o queremos saber de vós, embora outras vezes o perguntasse a esse que dizes e os escutasse não a contragosto. Porém, outra é a discussão que esperamos do teu discurso. Cévola, com mais razão o dirieis, Fânio, se te houveras achado em dias passados em casa de Cipião, quando se falou da República, que grande patrono se declarou, então, da justiça, contra um discurso muito estudado de Filo. Fânio, era coisa muito regular em um homem tão justo defender a justiça. Cévola, e da amizade, não lhe será muito fácil, quando por havê-la mantido com tanta justificação, fidelidade e constância, mereceu tanta glória?
Lélio. Isto já é forçar a alguém, porque que importa que haja razão para obrigar-me? Em verdade, forçais-me, porque os desejos dos genros, particularmente em um assunto por si tão honesto, é difícil e também não é justo resistir-se. Capítulo 8. Origem da amizade. Muitas vezes, pois, quando paro a pensar na amizade, parece-me digno da maior consideração se introduziu por fraqueza e necessidade, de sorte de que, por recíprocos ofícios, receba um do outro o que não alcança por si mesmo e o devolva mutuamente, ou se era isto próprio e consequentemente da amizade. Porém, sua origem mais antiga, mais honesta e mais filha da natureza. Porque o amor, que deu nome à amizade, é o principal motivo de conciliar-se à benevolência, pois as utilidades se costumam experimentar também daqueles a quem se trata e respeita pelas circunstâncias do tempo. Porém, na amizade nada é fingido, nada dissimulado. Tudo quanto nela há é verdadeiro e tudo provém da vontade. E assim mais me parece que a amizade é filha da natureza do que da necessidade, e mais da aplicação da alma com certo sentido de amar que do pensamento das utilidades que poderá trazer. Como isto seja, é fácil de notar em alguns animais que de tal sorte amam e são amados de seus filhos, até certo tempo que manifestam bem o seu sentido. Isso nos homens é mais evidente. Primeiro, por aquele amor que há entre pais e filhos, que não pode romper-se senão por uma horrível maldade. Segundo, quando resulta igual inclinação para amar. Se encontramos alguém com quem se harmonize a índole e os nossos costumes, porque nele parece que olhamos como em um espelho certo resplendor de bondade e de virtude. Pois não há coisa mais amável que a virtude, nem que mais concilie o amor dos homens, pelo qual amamos também, em certo modo, ainda os que nunca vimos. Quem se recordará sem uma espécie de carinho e benevolência de Hemicúrio e G. Fabrício, a quem jamais se viu? Ao contrário, a Tarquínio, o soberbo, e aos espúrios Cássio e Mélio, quem poderá lhes pronunciar o nome sem aborrecimento? Na Itália, pelejou-se sobre o império com dois generais, Pirro e Aníbal. Com um, por sua bondade, não está muito rancoroso o nosso ânimo. Porém, o outro, por sua crueldade, o aborrecerá sempre esta cidade. Capítulo 9. A amizade tira a sua origem da natureza e da necessidade. Já que é tão grande a força da bondade, que a amamos ainda naqueles indivíduos que nunca vimos, e o que mais é nos próprios inimigos, que muitos que se movam os ânimos dos homens quando lhes parece que conhecem bondade e virtude em outros com quem podem tratar familiarmente. Verdade é que se confirma o amor recebendo benefícios, experimentando a vontade e acrescido o trato. Dessas circunstâncias, unidas ao primeiro movimento do ânimo e do amor, resulta uma admirável grandeza de carinho, o qual, se alguns julgam que nasceu da fraqueza e da necessidade, como se fosse o meio pelo qual qualquer pessoa alcança o de que precisa. Por certo que atribuem à amizade uma origem muito baixa e nada honrosa, por assim dizê-lo, querendo que haja dimanado da escassez e da pobreza. Se isto fosse certo, quanto menos faculdades, quanto menos prendas achara um homem em si mesmo, seria por isso mesmo o mais adequado para a amizade. Porém, é isso muito ao contrário, porque aquele que mais confia de si próprio, que está tão bem guarnecido de sabedoria e virtude, que de nenhum necessita e creia ter todos os bens dentro de si mesmo, é o mais excelente e, a propósito, para procurar e conservar a amizade. Para que tinha necessidade de mim, Cipião? Para nada. Nem eu dele tampouco, mas eu o amava, admirado, em certo modo, da sua virtude. E ele me estimava a mim,
levado de alguma boa opinião sobre os meus costumes, e acrescido o trato, aumentou-se o carinho, do qual, embora se deduzissem muitas e grandes utilidades, não nasceram as causas do amor de esperança alguma de consegui-las, porque assim como somos bons e liberais, não porque o exige o agradecimento, mas porque naturalmente somos inclinados à liberalidade, do mesmo modo na amizade, não cremos que se tenha de desejar por nenhuma esperança de interesse, mas porque no amor consiste o seu maior proveito. São muitos contrários a este modo de pensar os que, ao modo dos brutos, tudo encaminham para os deleites. Não é maravilha, pois, porque homens que fizeram o ídolo dos seus pensamentos de um objeto tão vil e desprezível, nada possam conceber alta, magnífica, nem divinamente. Deixemos tais homens fora do nosso discurso e acreditemos que naturalmente, sem engendrar a inclinação de amar e o amor da benevolência, quando se manifesta a bondade e os que a querem se aplicam e aproximam mais a gozar do trato e costumes daqueles a quem começaram a amar, a ser iguais neste amor e mais inclinados a servir ao seu amigo do que a ser gratificados por ele. Esta honrosa concorrência é que há de existir entre os amigos. Assim se tirarão da amizade grandes utilidades, e será mais ilustre e mais certo sua origem da natureza que da necessidade. Porque se fosse o interesse que unisse as amizades, quando viesse a faltar, desfalazia. Mas, porque não se pode trocar a natureza, por isso são eternas as verdadeiras amizades. E fica explicado com isto a origem da amizade, se não quereis outra coisa. Fânio, prossegue, Lélio, que eu, como de maior idade, tenho o direito de pedi-lo pelos dois. Cévola, dizes bem, Fânio, e assim ouçamos. Capítulo 10. A amizade está exposta a muitos perigos. Lélio, houve, pois, varões esclarecidos, o que muitas vezes discorríamos Cipião e eu a respeito da amizade. Ele assegurava não haver coisa mais difícil do que durar uma amizade até os últimos dias de uma vida. Porque sucede frequentemente, ou que uma mesma coisa não convém aos dois amigos, ou que não sejam de um mesmo parecer acerca da república. E também porque costumam mudar os costumes dos homens, já pelas adversidades, já pela maioridade. Disso estabelece-se semelhança com a infância, pois os mais vivos amores costumam largá-los às crianças juntamente com os trajes da puerícia, e se os levam mais para adiante, costumam se desfazer, ou por aspirarem ambos o mesmo casamento, ou por qualquer outro proveito que os dois ao mesmo tempo não podem conseguir. E ainda quando estejam mais adiantados na amizade, chega esta a faltar, se pretendem ambos o mesmo emprego honorífico, pois nenhum mal há maior nas amizades que a cobiça do dinheiro em muitos e nos melhores, a competência em pontos de honra e de glória. Por estes motivos, se originam muitas vezes inimizades muito grandes entre os maiores amigos. Dizia também que nasce grave aborrecimento e queixa, embora justa algumas vezes, quando se pretende dos dois amigos algo que não seja justo, como se sejam dominadores de suas paixões ou os coadjuvem a alguma injúria, pois os que recusam, embora com razão, são tidos por quebradores dos direitos da amizade, pelos outros com quem não quiseram condescender. E os que se atrevem a pedir qualquer coisa aos amigos, manifestam nisto mesmo que nada duvidariam fazer por eles. E por último que, por queixas destes, não só costumam acabar-se amizades muito antigas, mas também engendrar-se ódios graves e sempiternos. Estes e outros muitos, como fados das amizades, dizia Cipião, estão sempre ameaçando, de modo que o evitá-los a todos não só lhe parecia prudência, senão que o tinha por grande fortuna. Capítulo 11.
o que podem licitamente pedir e conceder os amigos. Vejamos antes de mais nada, se vos parece, até onde deve atender-se o amor na amizade. Diremos porventura que se Coriolano teve amigos, deveria tomar com ele as armas contra a sua pátria? Queremos que os de Espúlio, Melo e Vicerino estavam obrigados a lhes dar favor e ajuda em seus ambiciosos desejos pelo império. A fé que, quando molestava a República, Tibério Graco desamparou Quetuberon e os outros amigos seus iguais, estando já assistindo no conselho aos cônsules Lenato e Repúlio, veio a suplicar-me Caio Blósio Cumano, hóspede de vossa família Cévola, e me dava por desculpa para que o perdoasse. Estimava tanto a Tibério Graco que ele carecia que devia fazer quanto fosse a sua vontade. Então lhe disse eu: e se fosse sua vontade que incendiasses o Capitólio? Jamais respondeu: houvera ele querido tal coisa. E se o houvesse querido? Eu o haveria obedecido. Estás vendo que resposta malvada? E em verdade que assim o fez, e ainda mais do que disse, porque não só obedeceu à loucura de Graco, senão que foi o executor e não foi tão somente companheiro do seu furor, mas cabeça de todos. E assim, com esta loucura, amedrontado do novo inquérito que se movia contra ele, se passou aos inimigos, fugiu para a Ásia, onde pagou à República as justas e merecidas penas. De modo que o haver pecado por servir ao amigo não é excusa, porque, como seja a opinião de virtude a que concilia as amizades, é sumamente difícil que a amizade permaneça apartando-se da virtude. E se nos propusermos por justo conceder aos amigos tudo o que quiserem e conseguir deles quanto pretendermos, necessário é que seja perfeita a nossa sabedoria, se tal condescendência não leva consigo algum defeito. Falo daqueles amigos que estão diante dos nossos olhos, a quem vemos, de quem temos notícia e que comumente se acham na vida. Do número destes, temos de tirar exemplos e principalmente daqueles que se aproximam mais da sabedoria. Vimos que Paulo Emílio e Caio Lucínio, que eram, segundo ouvimos dizer, muito amigos, foram 2 vezes companheiros no consulado e outras 2 depois na censura. Também temos notícia que Emiguio e Tecoruncano foram muito amigos destes, sendo-o também entre si, dos quais nem ainda por suspeita podemos crer que um pedisse a outro coisa contrária à fé, ao juramento e à república. Nem se pode tal dizer de homens como aqueles. Embora o houvesse pretendido com muitas instâncias, sei muito bem que não o houvera conseguido, sendo eles varões tão justificados. Assim cremos que é tão mal fazer coisa semelhante ainda rogados, como o rogá-lo. Porém, a Tibério Graco seguiam naquele tempo Secarbon e Secatão, porém não seu irmão Caio, então dos mais temperados e agora o seu mais acérrimo defensor. Capítulo 12. Deve-se romper com os amigos que atentam contra a pátria. Estabeleçamos, pois, como lei primeira da amizade, não pedir nem conceder nada de vergonhoso. É uma desculpa indigna de ser admitida em qualquer pecado, e principalmente naqueles contra o Estado, confessar que se agiu por um amigo. Com efeito, digo isto, Fânios e Cévola, porque somos obrigados a prever de longe os perigos que ameaçam a República. Nossos discípulos e nossos costumes já começam a desviar-se do caminho seguido pelos nossos antepassados. Tibério Graco tentou fazer-se rei. Que digo? Ele até reinou alguns meses. Terá o povo romano jamais visto ou ouvido dizer coisa semelhante? Mesmo após a morte de Tibério, quantos males fizeram sofrer a Cipião Násica, seus amigos e parentes? Não posso lembrar-me sem lacrimejar. Suportamos Carbon como pudemos,
por causa do castigo recente de Tibério. Que devemos esperar do tribunato de Caius? Não ouso prever. O mal se expande pouco a pouco e, uma vez fixado, progride rapidamente. Vereis todo o mal que já nos fez por causa do escrutínio. Primeiro a lei Gabinha e 2 anos depois a lei Cássia. Parece-me que já vejo o povo separado do Senado e os negócios mais importantes decididos segundo o capricho da multidão. Porque haverá muito mais gente interessada em aprender como se faz o mal do que como se resiste a ele. Mas por que estas reflexões? Para que ninguém sem companheiros intente semelhantes empresas. É preciso advertir as pessoas de bem que, se por infelicidade se encontrarem incautamente com tais amizades, não creiam que estejam tão atados que não possam separar-se, quando são culpadas de crimes contra o Estado. É necessário estabelecer pena contra os maus e punir não menos severamente os cúmplices que os chefes desses atentados ímpios. Que homem em toda a Grécia foi mais ilustre e mais poderoso que Temístocles? General na Guerra Médica, salvou a Grécia da servidão. Mais tarde, exilado por inveja, não suportou a injustiça de sua ingrata pátria. Fez o mesmo que, há 20 anos, fizera Coriolano conosco. Nenhum nem outro encontrou quem os ajudasse contra sua pátria. Assim, ambos deram-se morte com suas próprias mãos. É por isso que um tal acordo de maus não somente não deve ser coberto pela escusa da amizade, como deve ser punido por toda espécie de castigo, a fim de que ninguém julgue permitido seguir um amigo, ainda quando declare guerra contra a sua pátria. Pelo curso que tomam as coisas, não sei se esta infelicidade sucederá à nossa pátria, e não me interesso menos pelo futuro da República do que pelo seu estado presente. Capítulo 13. Não se devem admitir certas opiniões estranhas sobre a amizade. Que seja esta, pois, a primeira lei da amizade, de não pedir nem fazer pelos nossos amigos, senão coisas honestas. Mas não esperemos que nos roguem, demonstremos sempre zelo, jamais desleixo. Ousemos também dar-lhes livremente nossos conselhos. Que a autoridade de um amigo que aconselha o bem seja na amizade todo-poderosa, que ele a utilize para advertir com franqueza e, mesmo se for necessário, com severidade, mas saibamos obedecer à sua voz. Alguns homens considerados sábios na Grécia professaram, segundo ouvi dizer, ideias bem estranhas, mas nada escapa às suas argústias. Segundo alguns, devem-se evitar as amizades muito estreitas, porque não convém que um ser somente se inquiete por muitos. A cada um lhe bastam seus próprios cuidados, e é coisa desagradável empenhar-se em negócios alheios. O mais cômodo é manter bem frouxos os laços da amizade, a fim de poder firmá-los ou largá-los quando se quiser. O ponto capital para bem viver é a tranquilidade, dizem eles. E como poderá gozar a alma se está sempre preocupada com os outros? Outros ainda professam uma doutrina mais desonrosa para a humanidade. Já tive a oportunidade de tocar levemente neste ponto. Devem-se procurar amizades, dizem eles, pelos auxílios e vantagens que possam oferecer, e não por benevolência e afeição. Assim, aquele que menos possui coragem e força é que deseja com ansiedade os amigos. Conclui-se que as benfeitorias da amizade serão mais procuradas pelas mulheres que pelos homens, pelos pobres que pelos ricos, pelos infelizes que por aqueles que passam por afortunados. Eis uma admirável sabedoria. Mas parecem remover o sol do universo aqueles que afastam da vida a amizade. Este dom, o melhor e o mais agradável que nos ofereceram os deuses imortais. Afinal, que é esta tranquilidade?
Poderá seduzir à primeira vista, mas na realidade é condenável por vários motivos, pois não é razoável deixar de empreender ou abandonar, uma vez empreendida, qualquer ação honesta sob pretexto de tranquilidade. Se afastarmos qualquer solicitude, não é sem trabalho que a virtude poderá combater os vícios contrários a ela. Assim, a bondade combate a malícia, a castidade, a devassidão, a coragem, a covardia. Assim veremos a injustiça afligir, sobretudo, o homem justo, a covardia, o homem corajoso, os desregramentos, o sábio. É, pois, próprio de uma boa alma rejubilar-se do bem e aborrecer-se do mal. Se a alma do sábio é por vezes exposta à dor, pois para não sê-lo é necessário que seja despojada de todo e qualquer sentimento de humanidade, por que banir inteiramente da vida o sentimento de amizade na crença de não sofrermos por isso nenhuma tristeza? Se suprimirdes as emoções do coração, que diferença haverá depois? Já não digo entre o homem e o selvagem, mas entre o homem e uma pedra, um tronco de árvore ou algum outro objeto desse gênero. Abandonemos, pois, esses homens desejosos de que a virtude seja intratável e dura como o ferro. Em amizade, como em mil outras circunstâncias, ela é eterna e humana. A felicidade de um amigo dilata um coração virtuoso, assim como o contrai uma desventura. Não renunciaremos à amizade unicamente pelos aborrecimentos que possam advir de nossos amigos, assim como não renunciamos à virtude pelas inquietações e angústias que a acompanham. Capítulo 14. As amizades nascem da semelhança de costumes. Sendo a virtude, como disse acima, que concilia as amizades, quando pelos seus primeiros clarões a simpatia aproxima e une as almas, surge daí necessariamente o amor. Com efeito, que há de mais absurdo que comprazer-se com outras coisas vãs, como são as honras, a glória, a casa, as roupas e o adorno, e não gozar a posse de um coração virtuoso que pode amar-nos e, por assim dizer, corresponder ao nosso amor? Porque nada mais doce do que esta troca de carinhos e esta reciprocidade de zelo e de afeto. Bem mais, se acrescentarmos o que é bem possível, que de todas as seduções, de todas as atrações, a mais poderosa é a semelhança de almas, que convida à amizade, consideremos sem dúvida que os bons se amam e se procuram entre si, como se fossem unidos por parentesco e pela natureza. Pois nada existe que procure mais seus semelhantes e que mais força tenha para atraí-los do que a natureza. Assim, é a meu ver constante, Fânios e Céfala, que entre as pessoas de bem existe necessariamente a afeição e que lá está o princípio da amizade indicado pela natureza. Porém, esta mesma afeição se estende a todos os homens, porque não é inumana a virtude, nem exclusiva, nem desdenhosa. De todos cuida, pois vemo-la defender a povos inteiros, velar pela sua felicidade, o que não faria certamente se desdenhasse do carinhoso afeto da gente vulgar. Parece-me também que aqueles que almejam somente o interesse na amizade afastam dela o seu mais doce vínculo. O que nos agrada não é a utilidade oferecida pelo nosso amigo, mas sim o carinho desse amigo, e tudo o que nos for oferecido por ele nos será agradável, contanto que transpareça a dedicação. Tão longe está que seja a indigência que cultiva as amizades, que justamente aqueles que, pelas suas riquezas, pelo seu crédito e, sobretudo, pelas suas virtudes, a mais segura das garantias, têm menos necessidade dos outros, são os mais generosos e benfeitores. Não sei se será bom que os nossos amigos não necessitem de nós. Como poderia mostrar meu zelo por Cipião se ele não procurasse meus conselhos e meus serviços, seja na paz ou na guerra? Nossa amizade não nasceu, pois, da utilidade, mas a utilidade a seguiu.